Olá pessoal, tudo bem? Adivinha o que eu vou fazer aqui? Você deve estar pensando assim: ah, professor, você vai fazer a copa de uma árvore. Tá evidente, tem ali um tronco, tem um céu ali de fundo, uma vegetação. Pois é, eu vou fazer a copa de uma árvore, porém, não é a copa de uma árvore comum, é a copa de uma árvore azul. Aí você me pergunta: professor, existe vegetação azul? Sim, existe vegetação azul. Depende do tipo de trabalho que você vai fazer. De repente você vai fazer um trabalho monocromático com tons azuis, então você vai ter que trabalhar com uma vegetação azul. E a minha ideia é justamente essa, é mostrar para você que sim, podemos trabalhar com uma vegetação azul. E nesse momento eu estou fazendo esse fundo aqui, que você está vendo, com azul ultramar e um pouquinho de violeta. Ah, professor, está me enganando, hein? Falou que ia fazer a copa de uma árvore azul e está colocando violeta? Sim, para deixar umas nuances legais no fundo. E aí, depois eu vou fazer as copinhas aqui, é óbvio, com tons de azul. Aí eu vou usar o azul cobalto, vou usar o azul hortência, enfim. Mas nesse momento eu estou utilizando aqui o azul ultramar e o violeta. Então eu vou deixando a copa da árvore bem solta, com o pincel chato. À medida que vai chegando aqui na base, aqui na parte de baixo, ó, eu vou escurecendo mais, então eu uso mais violeta. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado só porque esse fundo aqui está molhado ainda, tá? Ele não está seco. O professor fez esse fundo agora há pouco e deixou somente a copa mesmo para mostrar para vocês, porque senão fica muito demorado, tal, o vídeo. E é óbvio, a parte mais interessante que eu quero passar a aula é essa daqui. E lembrando que existem vários outros vídeos aqui no canal, onde eu mostro sim como fazer a vegetação de solo de uma maneira bem mais elaborada do que está aqui, o céu um pouco mais incrementado, enfim. Essa mesmo foi um fundo que eu fiz somente para o cenário não ficar sem nada, né? Eu não fazer uma árvore numa tela em branco, porque a ideia é justamente mostrar para vocês essa vegetação que eu costumo chamar de vegetação fantástica. Por que vegetação fantástica? Porque é uma cor fora da curva. É azul na vegetação. Olha que bacana o formato que eu estou fazendo ali da copa, estou quase terminando. Deixa eu colocar um pouquinho mais de violeta, que a luz vai vir nesse sentido aqui. Então, eu vou deixar essa parte um pouco mais escura. Lembrando que esse fundo dessa minha árvore azul, eu estou fazendo com azul ultramar, que é bem escurão, e o violeta. Violeta pode ser o violeta normal mesmo, né? Às vezes tem o violeta cobalto, tem o violeta... Não, é o violeta escurão que a gente está acostumado a utilizar direto. Vocês sempre veem eu fazendo algumas misturas com ele aqui. Olha só que legal. Vocês podem ver que eu deixo um pouquinho irregular a copa, para não ficar aquela coisa arredondadinha, né? Eu já tinha deixado um formatinho mais ou menos assim, ó. Olha que bacana. É legal deixar esses vazadinhos também, para depois, na hora que nós fazermos as copinhas, aí já vai ficando legal. Opa, não cai não, quase caiu a tela aqui, hein? Tem uma leve tombada para trás, ainda bem que tem um cavalete ali. Olha aí, que bacana o fundo da nossa árvore azul. O professor é muito louco, né? Ao invés de pegar, trabalhar o trivial, não, vai lá e mostra, vamos fazer uma árvore azul, e vamos fazer uma árvore azul. Agora estou pegando meu pincel de copinha, lembrando, eu estou trabalhando com o Condor 225, número 12, e eu vou começar a fazer as copinhas com a mistura de azul cobalto com azul hortência. Então aqui fora de cena eu estou misturando azul cobalto com azul hortência para poder fazer as copinhas. Ah, professor, por que você não usa o azul ultramar, já que você fez o fundo com ele? Porque, galera, eu prefiro o azul cobalto, ele dá um efeito muito mais legal. Olha, então eu vou fazer aqui
as primeiras copinhas. Sempre lembrando, eu começo na parte de cima ali, já venho puxando um degradê, ó, para baixo, e a luz está vindo nesse sentido aqui. Vou pegando aqui mais azul cobalto com o azul hortênsia e já vou puxando outra copinha aqui. Agora vocês começam a perceber umas leves nuances ali, bem discretas, do violeta que eu coloquei ali. Olha que coisa maluca. Eu me divirto. Galera, eu gravo esses vídeos com muito carinho para vocês, bastante mesmo. E eu me divirto bastante, porque eu gosto de pintar, eu curto pintar e curto também ensinar. Então, junto as duas coisas, o vídeo fica bem solto, fica bem alegre. Às vezes a gente está um pouquinho cansado, eu tenho um trabalho fora da pintura, né? Então por isso que eu não dou aula. Muita gente me pergunta, professor, você dá aula? Não dou aula. Eu tenho um trabalho formal, numa empresa formal, e eu tenho também a pintura que já me acompanha há muito tempo. Já dei aula de pintura durante algum tempo, mas atualmente não. Só os vídeos mesmo aqui no canal no YouTube. Por isso que eu peço muito para a galera compartilhar os trabalhos que eu faço, que o professor Marcos Venelli faz aqui comigo também, porque isso fortalece muito o canal e fortalece a gente também, dá ânimo para a gente continuar cada vez mais fazendo esse tipo de trabalho, esse conteúdo gratuito para vocês. Olha que legal, galera, esse tom do azul cobalto com o azul hortênsia. O professor às vezes dá uma bugadinha na hora de falar as cores, tá? Por cima do fundo que eu fiz com o violeta e o azul ultramar. Olha que legal, galera. Que bacana, né? Professor, árvore azul, beleza, só para confundir? Não, para ajudar. Sabe por quê? Eu pensei assim, eu falei, o que eu vou preparar para a galera? Eu tenho já um vídeo na agulha para o próximo final de semana, porém, eu queria fazer alguma coisa diferente. Essa aqui ficou um pouquinho mais clara, mas tudo bem, depois eu vou jogar mais luz por cima de todas mesmo. Eu falei assim, vou levar algumas coisas diferentes. Por que tem que se levar coisas diferentes? Porque, de repente, você precisa, como eu falei lá no início, fazer um trabalho onde você tenha que trabalhar tons de azul. E aí, onde você vai achar essa referência? Aqui no nosso canal, no canal do Eduardo Messeneiro e do Marcos Venelli. Olha, galera, que legal, quando eu vou chegando aqui nas pontinhas, aqui na parte de baixo, eu já vou deixando bem mais soltinho, tá vendo? Para não quebrar aquele protocolo que eu deixei aqui, das batidinhas mais soltas ali, né? Ó, aqui também, aqui eu já dou essa leve saidinha aqui com o pincel, um a um, galera. Ó, que bacana que vai ficando essa copa com bastante volume e num tom totalmente inusitado, né? Azulzão mesmo. Deixa eu pegar aqui o pincel direitinho, bacaninha. Eu tenho que gravar aqui para vocês, para eu poder dar esse efeito com a câmera. Eu fico com o rosto colado aqui no cavalete da câmera, no suporte, e eu pinto meio de lado. Então, às vezes, a mão dá até uma tremidinha na hora de levar o pincel ali, mas são os sacrifícios da pintura para o quadro ficar bem legal para vocês, enfim, para vocês terem um melhor ângulo daquilo que eu estou fazendo. Olha que bacana, galera, esse tom de azul cobalto. O azul cobalto é sensacional, né? Eu curto pra caramba o azul cobalto. Muito mesmo, muito. É uma cor muito legal. Já fiz vários trabalhos, inclusive alguns trabalhos diferentes, assim, no estilo mais o Romero Brito. Eu fiz um quadro cheio de estrelas, tal, e só em tons de azul. Inclusive eu cheguei a postar esse quadro lá na minha página no Facebook, e aí fez bastante sucesso.
é bem diferentão assim, e o azul cobalto é sensacional, fenomenal. Eu usei vários tons de azul ali, mas o cobalto é show de bola, eu curto muito. Olha como vai ficando o degradê, galera, e como aquelas nuances, né, que eu tinha falado lá no início do violeta, elas vão prevalecendo ali também, porque como a tinta está molhada, o fundo está molhado, vai fundindo uma cor na outra, e aí vai ficando, os tons vão aparecendo ali do violeta. E agora aqui eu estou trabalhando praticamente com azul cobalto puro, tá? Aqui eu comecei misturando com azul hortênsia, só que eu vim fazendo o degradê, né? E aí eu acabei, eu venho escurecendo, então eu venho usando praticamente cobalto puro aqui. Olha aí, que bonitinho. Esse professor só inventa, hein? Mas fica bacana, né? Fala aí. Depois, se você também tem um parafuso a menos assim que nem o professor, pode fazer o seu comentário, seja ele positivo ou negativo aqui. Além de ajudar a gente no canal com os comentários, aí eu descubro também se você é meio doidinho assim que nem o professor. Ou não, né? De repente você é mais conservador. Galera, aqui tá quase pronto, e aí eu vou jogar mais luz aqui. Essa primeira impressão de luz aqui tá praticamente pronta. Deixa eu olhar aqui na câmera, nossa, tá muito bacana. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma clareada num degradê. Deixa eu limpar o pincelzinho aqui para tirar o excesso de tinta do azul cobalto. E aí eu vou ainda trabalhar com azul cobalto, com hortência, só que agora eu vou colocar um pouquinho de branco também. Eu quero que a cor do azul cobalto prevaleça, mas eu vou misturar o branco também. Vai ficar um tom mais claro. Vocês podem ver que eu usei um recurso também. Como eu fiz um fundo meio neutro, né? Vocês podem ver que eu não fiz nenhuma montanha, nem nada aqui e tal. Eu fiz o céu bem clarinho para não confundir, né? Aí é um segredinho também, para não confundir com o azul da árvore. Porque se eu faço uns tons de azul mais fortes no céu, aí não ia dar destaque na árvore, entendeu? E agora, deixa eu ver se esse tom aqui que o professor fez, se vai ficar legal. Vamos lá. Tem que clarear mais um pouquinho ainda. Beleza. Mais branco na mistura. Agora acho que vai ficar bacana. Sim, agora tá bacana. Começando pela parte de cima. Bastante, deixar mais soltinho assim, ó. Umas folhinhas perdidas ali. E já vem puxando um degradêzinho. Show, hein? Bem clarinho aqui. Seguindo a orientação da luz, que eu falei que está vindo nesse sentido aqui. Vamos lá. Jogando e puxando degradê. Bem na pontinha, tá vendo? Das copinhas aqui. Aqui também. Puxando um degradêzinho. Puxando um degradê. Show, show, show. Vamos lá. Vou substituir o show, show, show por joia, joia, joia. Apesar que show, show, show é a minha marca registrada aqui no canal. Tem muita gente que curte o show, show, show. Vamos lá. Mais degradê, lembrando que eu vou na ponta da copinha e vou puxando o degradê. Olha que coisa maluca. Eu mesmo pinto e falo que tá maluco o que eu tô fazendo. Mas beleza. Como eu disse agora há pouco, o professor tem um parafusinho a menos para algumas coisas. Aliás, quem não tem, né? Vamos lá.
É muito legal a gente poder soltar. A pintura permite tudo isso, né? Só quem pinta mesmo, só quem gosta. Eu sei que quando a gente está aprendendo, lá no início, é um pouquinho difícil. A gente às vezes fica triste porque não consegue dar o formato que a gente quer em determinado elemento, mas com o tempo, com muita perseverança, você vai conseguindo, e aí não tem nada mais satisfatório que isso. Você poder pegar uma tela em branco, riscar, seja com uma referência, ou de repente até da sua imaginação, e poder colocar ali uns elementos diferentes e agradar aos olhos de outras pessoas, e às vezes até os seus olhos também. Enfim, você criar algo de um pedaço de pano, né, num chassi de madeira, e, poxa, isso ser admirado de repente ou curtido por outras pessoas. A arte é sensacional, a arte é sensacional. O ser humano precisa da arte, o ser humano necessita da arte, e quem pinta sabe o quanto isso é bom. Isso daqui para mim também é uma terapia, e é uma terapia legal poder conversar com vocês e poder levar até vocês esse meu gosto pela pintura e compartilhar com quem, assim como eu, gosta também de pintar. Aí, galera, agora aqui é o seguinte, hein? Eu já venho sumindo esse degradê. Vocês podem ver que eu estou investindo menos no branco. Por que eu venho sumindo? Porque eu tenho que fazer a sequência da luz ali, né? Venho para a base que ela vai escurecendo, porque senão ela fica toda iluminadona, e aí não fica legal, né? Porque a luz tá pegando nesse sentido aqui. Seria da direita para a esquerda. Eu nunca acerto, eu acho. Eu falo da direita para a esquerda, às vezes eu falo da esquerda para a direita, mas beleza. O importante é que vocês entenderam que ela está vindo aqui, né? Então tá bom. Vamos lá, aqui mais um pouco. Vocês podem ver que hoje eu estou na minha garagem, mas a coisa está bem pacífica aqui hoje, viu? Estou até estranhando. O pessoal está colaborando comigo aqui. A Zoe está dormindo. A cachorra do vizinho não está latindo. Dia bom para se gravar hoje, viu? Vou anotar no meu calendário. Olha, agora eu estou dando uns pequenos toques aqui de luz, mas uma luz mais fraquinha aqui na base. Vocês podem ver que eu deixei algumas partes mais escuras aqui, ó, que é justamente aonde você tem a sobreposição de uma copa na outra. E daqui a pouquinho estaremos quase finalizando. Tá, mais umas nuancezinhas aqui. Em cima da cor violeta. Vamos colocar mais uns carinhas aqui também. Ok. Ah, professor, você não mostrou como faz o tronco já estava feito. Prometo para vocês que qualquer dia desses eu faço um tutorial, uma aula só de tronco, e aliás vou fazer um de barranco também, que uma amiga pediu para fazer um de barranco aqui. Eu pintei um quadro, que inclusive é um quadro que está aqui na parte de trás, no fundo aqui, e eu fiz uma vegetação vermelha. E aí uma colega pediu: poxa, professor, ensina como fazer esse barranco, que tem um barranco na beira da estrada ali. E eu falei para ela: pode deixar que eu já anotei, e eu vou fazer sim, viu? Beleza, deixa eu ver se eu vou colocar mais alguma coisa. Eu deixei ela meio espivetadinha para cá, vou dar uma espivetadinha desse lado também, só para acompanhar a copa, o início da copa aqui. Que show de bola, hein? Ah, agora é óbvio, né? Não pode faltar. Se eu fiz uma copa de árvore azul, eu também tenho que jogar folhas azuis no chão. Afinal de contas, elas caem no chão e elas são azuis. Então eu vou pegar aqui a mistura de azul ultramar com violeta e sutilmente eu vou fazer algumas marcações aqui
Aí eu tenho que tomar bastante cuidado porque essa parte aqui está molhada, tá? Então eu vou jogar algumas perdidinhas aqui. Beleza, não vou colocar muita não, vou colocar pouquinho. E mais para cá. Bom, só mesmo para seguir a sequência aí. Beleza, vamos limpar o pincelzinho e vamos colocar um pouquinho de luz nesses camaradas aí. Bacana, hein? Uma árvore azul. E professor, agora você já sabe, se for fazer uma árvore azul, que dá para fazer. Vai fazer um quadro monocromático com tons de azul. Tá aí as dicas das cores que o professor usou. Azul, cobalto aqui. Eu vou colocar bem pouco. Ó, o guarda noturno veio nos prestigiar aí com seu apito. Vai apitar agora, quer ver? Ele apita bem na frente da minha casa. Eu estou acostumado com ele nos meus vídeos. Na verdade, é a parte integrante dos meus vídeos aqui no canal, né? Eu sempre gravo à noite e o guarda noturno está sempre passando por aqui. Mas está fazendo a função dele, né? Olha aí, galera, tá bem discreto, porque como o fundo está molhado, eu costumo fazer essas nuances aí com o fundo seco, né? Essas folhinhas caídas e tal. Mas como o fundo está molhado, ela dá uma fundidinha na tinta, mas assim, eu tenho que trazer a informação total para vocês. Mas uma dica, se tiver que fazer, deixa secar o fundo e aí depois você faz essa vegetação caída. Vocês já viram vários vídeos meus aqui onde eu faço esse tipo de vegetação caída no solo. E aí o fundo tem que estar seco. É que aqui, como eu estou fazendo molhado no molhado, então eu não tenho muita escolha, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco mais de luz para dar um pouco mais de destaque ainda, tá? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Novamente. Deixa eu colocar... Vou ter que colocar a tinta um pouquinho mais clara aqui. Vou colocar o branco com o azul hortênsia e o azul cobalto. Só para terminar de fazer essa vegetação caída aí no solo. Deixa eu colocar mais luz, porque tem umas aqui que eu coloquei na parte da luz, né? Então vou pegar aqui, bem de leve, um pouquinho de luz. Aqui. Aqui também, um pouquinho mais. Aqui assim. De levezinho aqui. Vegetação azul caída no solo. Bem discreta, bem de leve. Aí eu vou fazer uma pequena correção aqui, aproveitando que o fundo está molhado, para ela não ficar muito grossa ali. Tirar um pouquinho o excesso. Aí isso dá para fazer porque o fundo está justamente molhado ali. Deixa eu ver, dá uma olhada aqui da câmera. Ficou bacana, hein? Galera, é isso. A ideia desse vídeo singelo, um vídeo bem mais simples, era justamente não mostrar uma paisagem completa, esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu já tenho outros vídeos aqui no canal onde eu trago essa informação para vocês. Aqui eu queria trazer para vocês essa nuance dos contrastes entre o azul cobalto com o fundo de azul ultramar, com violeta, e mostrar para vocês. Tem um trabalho? Ah, professor, tem que fazer um trabalho monocromático azul. Legal, galera. Espero que esse vídeo ajude você nessa composição. E, para quem me acompanhou até o final, vou pedir aquele like no vídeo, comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e esteja sempre conosco por aqui, porque aqui no nosso canal tem vídeo toda semana. Eu e o professor Marcos Venelli fazemos tudo com muito carinho para vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu!